Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo Terapias Meditativas Orientais, aula número 5, parte 1, Meditação Silenciosa ou Shamatha. Meu nome é Gustavo Cufa Barreira e os objetivos hoje são: número 1, analisar o desenvolvimento da meditação no budismo tibetano. Compreender o que é a meditação silenciosa ou shamatha. Contemplar as diferentes formas de meditação vipassana. Então, eu começo trazendo essa imagem, né, de crianças vestidas de monge num templo. Então, é curioso, né, como depois de o Buda, né, ter surgido no meio da tradição do yoga, a gente chega nisso que aconteceu na cultura tibetana. Então, o Tibete um caso muito interessante para o budismo, porque se considera que ser tibetano e ser budista é uma coisa indissociável, né? Todos os tibetanos se declaram budistas e isso faz parte da cultura deles. Um pouquinho sobre isso, né? O Buda dá os ensinamentos lá 5 séculos antes de Cristo. E quando nós estamos lá no século 7 e 8 depois de Cristo, então aí 1200, 1300 anos depois do Buda, o budismo é levado para o Tibete, encomendado pelo rei que pede para os mestres virem ensinar. E aí a língua tibetana ela é criada, né, o alfabeto, a língua, para traduzir os textos budistas e aquilo começa aquela tradição budista começa a se fundir com a tradição dos tibetanos. Os tibetanos, a gente vai ver um mapa depois, eles estão entre a China e a Índia. E eles eram um povo parecido com os mongóis nômades da China, mas eles recebiam a influência dos yogis que subiam as montanhas do Himalaia para fazer retiros, e então eles tinham essa rota de cultura, onde as culturas iam se juntando, se misturando. Então a gente chega numa tradição onde mesmo as crianças já aprendem meditação, a meditação faz parte da vida tibetana. Aqui a gente vê mais uma cena, né, de crianças em meio aos monges, em meio aos ensinamentos. Aqui um pouco sobre a paisagem tibetana, né, eles estão nos altos dos Himalaias, então é uma região muito montanhosa, com pouca vegetação, onde a vida é bastante difícil devido ao clima e à escassez. E esse palácio que vocês estão vendo é o Palácio Potala, a antiga casa do Dalai Lama. Então ele é ao mesmo tempo o palácio do governo político do país e do governo religioso. Então, geralmente, as estruturas das cidades tibetanas são assim, um grande templo, um grande monastério ao redor do qual a cidade é construída. Aqui uma outra cena que mostra um pouco de como é a paisagem tibetana, né? Uma coisa árida, desértica, montanhosa, fria, e aonde a vida está pulsando lá no meio. Então, geralmente, a gente tem essas cidades, assim, com monastérios e alguma estrutura, e nessas montanhas em volta tem cavernas onde os yogis fazem seus retiros. E aí, a vida de um tibetano que segue a tradição da meditação, né, tem os camponeses, tem os mercadores e tem também aqueles que seguem a tradição de meditação, onde eles podem fazer retiros nas cavernas, eles passam depois alguns anos ensinando nos monastérios, monastérios. Então, um pouco da cultura do Tibete. Aqui a localização no mapa, né, você pode notar. Hoje em dia a China já invadiu o Tibete, né, e proibiu o budismo por um tempo e perseguiu os tibetanos, né. A China invadiu o Tibete alegando que o Tibete estava sob uma cultura feudalista, onde as pessoas não tinham liberdade. E
cerca de 90 mil tibetanos morreram nessa invasão chamada de pacificação do Tibete pela China. Hoje em dia, os tibetanos estão hospedados entre Butão, Nepal e Índia, como vocês podem ver ali na mão. Meditação no budismo tibetano. No budismo tibetano existem basicamente dois tipos de meditação, shamatha e vipassana. Então, assim, por mais que hajam muitas formas, muitos roteiros de prática no budismo tibetano, dá para classificar eles nesses dois tipos, shamatha e vipassana. Meditação silenciosa, shamatha. Em sânscrito, shamatha, em tibetano chinês. A tradução é repouso na calma ou familiaridade com a calma. Então é esse processo não racional de você ficar em silêncio, né? E ali dentro do silêncio vai surgindo impulsos, vai surgindo pensamentos e você apenas vai espanando esses pensamentos e voltando a... O que quer que surja, você volta a se acalmar, observar sua respiração e se manter em silêncio. A meditação vipassana ou meditação com sabedoria pode ser traduzida como contemplação com visão elevada. Então, são meditações onde o objeto da meditação não é propriamente a calma da mente e esse controle, mas contemplar algum tema, algum tópico da filosofia que vai ajudando a pessoa a olhar de um outro jeito que não seja olhar o nosso modo comum de olhar para as coisas, materialista, externalista e do samsara, como a gente já vem falando nas outras aulas. Mas olhar as coisas de uma forma elevada, olhando a unidade de todas as coisas, né, em separatividade entre os seres. Então eu venho trazendo o budismo tibetano. Por que eu não trouxe outros? Por que eu não trouxe o budismo Zen? Por que eu não trouxe o budismo Theravada? Porque o budismo tibetano foi onde eu aprendi. Então, foi a tradição que chegou até mim e onde eu pude me desenvolver, mesmo aqui no Brasil. O budismo tibetano, quando a China invadiu o Tibete, os mestres eles se espalharam pelo mundo e isso fez com que o budismo florescesse em muitos países. Então vamos ver a meditação silenciosa ou shamatha. Então nós temos três tipos de meditação silenciosa. Primeiro, shamatha com esforço. Consiste em concentrar a atenção em algum objeto, interno ou externo, sem se distrair ou ser arrastado pela fantasia, sem produzir tensão no corpo ou na mente, sem cair em torpor, sem moleza e sem transe. Então, se diz com esforço porque a pessoa ela tem um certo esforço, né, ela vai eleger um objeto de concentração e ela vai tentar se manter ali, né, concentrada. Então, tem esse esforço de quando ela percebe que ela se distrai, ela retorna para o objeto. Já ouvi um mestre explicando assim que tem uma forma bem comum de ensinar essa meditação que é assim: a pessoa faz um bolinho de terra no chão e fica olhando para esse bolinho de terra. Aí depois que ela olhar muito tempo para esse bolinho de terra, ela fecha o olho e tenta ver o bolinho de terra, igual ela estava vendo de olho aberto. Depois que ela fica um bom tempo assim, ela abre o olho de novo e fica olhando esse bolinho de terra. Depois de um tempo, ela fecha o olho e tenta ver o que ela estava vendo de olho aberto. Então você pode ver que é uma coisa assim de se manter concentrado em um objeto. Também pode ser a respiração, pode ser esse objeto de concentração. Pode ser ainda um outro objeto imaginado, pode ser qualquer objeto. O importante é a pessoa silenciar e pacificar tudo o que surgir dentro da meditação. Então ali tem um esforço, né? No segunda forma de shamatha, ou shamatha sem esforço, ou shamatha natural. Então aqui já é preciso que a pessoa ela tenha praticado um longo tempo a shamatha com esforço.
Shamatha natural. É possível quando o praticante já tem estabilidade. Então ele pode dissolver a mente no espaço. O que seria isso, né? Dissolver a mente no espaço. Seria mais ou menos assim. A, a gente não vai ter um objeto em específico. A gente pode estar de olho aberto, e a gente pode olhar a respiração, pode olhar o espaço também à nossa volta, né? Então, você veja, o espaço ele é muito parecido com a natureza da mente, porque as coisas surgem no espaço, mas eu não vejo propriamente o espaço. Mas o espaço está sempre ali disponível. Então a mente também. Eu posso pensar um elefante cor-de-rosa, posso pensar uma bola de futebol. Mas onde que surge essas ideias? Eles surgem no espaço da mente. Então se você for ver, de fato não tem nenhum espaço vazio. Entre você e a parede mais próxima, está tudo preenchido de átomos de oxigênio, poeira, fungos, ácaros, coisas que estão entre você e a parede, tá tudo preenchido, não tem espaço vazio. Mas a mente, ela gera essa sensação de um espaço vazio. Então, dissolver a mente no espaço seria assim a gente contemplar essa sensação de espaço que a gente tem, que ela não é propriamente dos objetos externos, do mundo externo, ela é da própria mente. Então, quando a gente contempla o espaço, a gente contempla a própria natureza da mente. Então, eu não preciso estar pensando nessa palavra espaço, eu não preciso estar racionalizando nada, eu simplesmente contemplo o espaço, seja os objetos, seja o espaço, seja o meu corpo, seja o que for. Mas a minha mente não está fazendo diferença entre o que é o meu corpo, o que é a parede, o que é nada. Apenas ela está sentindo como é estar nesse espaço e estando ali, né? Uma atenção plena, uma presença espontânea. Então, é difícil de falar, né? Você pode perceber. Mas é uma coisa que com a prática vai ficando cada vez mais natural, por isso chama-te natural. Quando a pessoa já fez chama com esforço, ela já se familiarizou um pouco com o que é esse estado de calma e de presença espontânea. Então ela começa a entrar nesse estado já sem precisar pensar em nada, ela já conhece, ela tem familiaridade. Então, chama-ta sem esforço, chama-ta natural. E com muitos anos de prática vem a chamata primordial. Então se diz que consiste em um nível de consciência desprovido da sensação de sujeito. Então, o meu nome, quem eu sou, o que eu gosto, né? Tudo que me remete ao meu próprio sujeito, minha própria individualidade, identidade, tudo isso, na visão do budismo, é um pouco ilusório, impermanente e não tem realidade em si mesmo. Isso muda constantemente. A gente muda os nossos gostos, a gente muda quem a gente é, muda, tudo sobre nós vai mudando, né? Então a gente é criança, depois a gente é adolescente, depois a gente é adulto, e a gente vai se transformando. Então, quando a gente vai encontrando o que permanece, desde que a gente é bebê até quando a gente vai ficando bem velhinhos, o que permanece igual? A gente vai perceber, vai encontrar o que é a verdadeira natureza. Então a gente vai além da sensação de sujeito, de individualidade, a gente vai se identificando mais com aquilo que nos une com os outros seres, com o planeta, com o universo, com a própria existência. Então vai para uma condição primordial do ser. Os obstáculos para a prática de shamatha são a agitação, a pessoa não consegue se acalmar, não consegue silenciar, torpor, aquela preguiça, aquela falta de ânimo para praticar, e a moleza, que é a pessoa que vai caindo no sono, quando vai tentando meditar, ela vai acabando ficando com sono. Agora nós vamos fazer uma prática de shamatha
muito tradicional no budismo tibetano, considerado uma prática medicinal que cura várias doenças. Então, a gente já falou isso na aula anterior sobre as curas, né, que podem vir pela meditação. Então, é muito importante no budismo a dimensão dos 3 níveis da existência. Os 3 níveis em que nós existimos são a mente, a energia e o corpo. Qualquer experiência que nós possamos ter, ela acontece nesses 3 níveis. Então, por exemplo, você está dormindo, está sonhando, você tem nível mental, nível de energia e nível de corpo. Gosto sempre de clarear um pouco o nível da energia, porque é uma coisa não muito comum no Ocidente. O nível da energia é também dito como nível da fala. Então, essa disposição, né? Eu posso estar alegre, eu posso estar deprimido, eu posso estar com preguiça, eu posso estar neutro. Então, essa é a energia. Então, vamos fazer essa meditação. A gente vai contemplar os 5 elementos nos 3 níveis da experiência. Então, quando a gente vai fazer uma meditação, é bom a gente ter um gesto que marque o início e marque o fim da meditação. Porque quando a gente faz um gesto que começa, a gente não vai fazer nada mais entre o tempo da meditação. Por exemplo, né, é muito fácil eu começar a meditar, daqui a pouco eu me coçar, e daqui a pouco eu querer levantar, tomar uma água, olhar o meu celular. Então, quando eu faço um gesto, por exemplo, eu junto as mãos e dobro um pouco o corpo para frente e eu marco o começo da minha prática. Então, a partir disso, eu coloco as mãos nas pernas e eu tento ficar imóvel até o fim da meditação. Se qualquer momento eu precisar me mexer, eu faço de novo esse gesto. Aí eu me mexo, eu faço o que eu precisar e quando eu for voltar a meditar, eu faço de novo esse gesto e eu volto para a meditação. Isso ajuda a gente a ter uma seriedade com a prática. Então, a gente pode fazer isso em respeito à nossa própria prática. E aí a gente vai ficar respirando um pouco. A gente pode dedicar um tempo só para acalmar a respiração, perceber as tensões do corpo e soltar um pouco. A gente deixa a ponta da língua tocando no céu da boca, sem tensão na língua também. E depois que a gente silencia um pouco, nós vamos começar a trazer esses objetos de concentração na mente. Então, primeiro elemento terra. Como é que é o elemento terra no nível do corpo? É a estabilidade e a presença do corpo. A gente pode dizer assim, é como contemplar o corpo como se o corpo fosse uma montanha. O elemento terra em sua majestosidade. Uma montanha firme, parada, estável, presente. No nível da energia, ou seja, da minha disposição interna, o meu humor, eu vou olhar minha energia também estável como uma montanha, firme. Eu não estou com a energia afundando como se eu estivesse triste ou chateado. Eu não estou com a minha energia pipocando como se eu estivesse agitado, eufórico. Eu estou com a energia estável, equilibrada. E se eu não tiver, eu vou tentando deixar ela assim. Eu vou olhar para a mente e também vou ver a mente assim, né? Estabilizada, presente. Então, assim a gente está olhando o elemento terra no nível do corpo, da energia e da mente. A gente pode ficar nessa contemplação durante um longo tempo. Depois nós vamos olhar o elemento água.
Então, no nível do corpo, a água ela é o relaxamento, é o conforto do corpo. Eu estou estável como uma montanha, mas eu não estou fazendo força nem ficando tenso. Estou confortável. A energia vai fluindo. Então, no nível da energia, a gente sente assim que a energia flui para todas as partes do corpo sem obstruções. Então, eu não estou apertando as minhas pernas, eu não estou apertando a minha coluna. Eu deixo a energia fluir com a respiração. Conforto e bem-estar para todas as partes do corpo. E no nível da mente, a mente não está fixada a nada. O elemento água na mente é assim. Eu não estou preocupado com nada. Eu sinto que a minha mente também ela está confortável, tem bem-estar na mente. Assim, a gente vai respirando e contemplando o elemento água nos 3 níveis da experiência. A gente pode permanecer um longo tempo nessa contemplação. E aí depois a gente traz o elemento fogo. No nível do corpo, o elemento fogo ele pode ser visto como essa temperatura do corpo, calor, né? A gente tenta sentir a nossa pele e a gente vai ver que o corpo está sempre produzindo calor. Isso é um reflexo da vitalidade do corpo, porque o sangue circula, porque as células estão ativas, a gente tem essa energia do elemento fogo, esse calor. No nível da energia, a gente vai ver que a energia também tem vitalidade. Então, a gente vai sentir uma potência interna, uma disposição. Se eu precisar levantar agora, se eu precisar fazer alguma coisa, eu sei que eu tenho força. Então, eu tenho o elemento fogo no nível da energia. E no nível da mente, eu vejo que a mente ela é viva, ela tem clareza, ela tem vivacidade. Então, ela brilha como fogo. E a gente pode permanecer contemplando o elemento fogo durante um bom tempo. Depois a gente passa para o elemento ar. O elemento ar, como na atmosfera o ar está sempre em movimento, o elemento ar vai representar esse movimento em nós, sempre presente. Nós estamos aqui parados, mas o corpo se expande e se contrai com a respiração. O corpo oscila, treme, as células estão em movimento, o intestino está em movimento, os olhos piscam. Então, sempre tem movimento. Então, tem elemento ar no corpo. A gente não vai tentar lutar contra o movimento, a gente coloca o movimento para meditar com a gente. No nível da energia também tem movimento. Eu penso num doce, minha energia se movimenta, brilha. Eu penso em todo o trabalho que eu tenho para fazer, minha energia pode ser que ela afunde, diga, isso não. Então a energia oscila para lá e para cá. A gente percebe o movimento da energia. E no nível da mente, a gente também vai perceber que a mente não é algo parado, não é algo que se possa parar, ela é um fluxo em que tem um movimento incessante. Então a gente também olha para o movimento da mente, aceita ele, não precisa lutar contra e medita junto com esse movimento. Também a gente pode permanecer um bom tempo nessa contemplação. Depois nós temos o elemento éter. O elemento éter
é o tecido da realidade. São as próprias aparências. As aparências elas não são reais, né? Já, o próprio nome diz, são aparências. Então a gente não vê a realidade completa. A gente vê que os animais escutam sons que a gente não escuta, eles veem cores que a gente não vê. A gente vê que quando eu ligo a televisão, eu não vejo um raio infravermelho sair do controle até a televisão. Então tem muitas coisas na realidade que eu não vejo, não ouço, não sinto. E o que que eu sinto? O que que eu vejo? Eu vejo o que a minha mente é capaz de produzir como aparência sobre a realidade. E essa aparência também vem com outras características que é assim, gosto, não gosto, quero, não quero. Tudo isso faz parte da aparência, não faz parte da realidade. Então a gente vai olhar o corpo como a aparência do corpo e a sensação do espaço ao redor. Então o corpo, a gente pode olhar o corpo e dizer assim, ah, estou insatisfeito com o meu corpo, ou eu amo o meu corpo. A gente não vai olhar nenhuma forma dessa, a gente vai simplesmente olhar o corpo e o espaço ao redor de uma forma pacífica. A gente olha e diz assim, isso é uma aparência do corpo, isso é uma aparência de um ambiente. Eu olho esse corpo e essa aparência como uma forma pacífica. A gente olha para a energia. Dentro de nós a gente vai olhar para a energia e vai surgir um brilho no olhar. A gente vai se interessar, se alegrar com essa meditação. Então a gente olha a nossa energia com uma aparência pacífica, interessados, presentes e não deixando a mente divagar por aí. E o elemento éter no nível da mente, ele representa essa presença brilhante. Então, a gente está totalmente desperto, a gente está meditando, mas a gente não está distraído, não está com sono. E a gente olha a mente com uma aparência pacífica. A gente pode permanecer um bom tempo nessa contemplação e no fim a gente junta as mãos e encerra a prática de silêncio. Então é importante a gente lembrar que os 5 elementos eles são considerados o objeto perfeito de meditação. Por quê? Porque os 5 elementos eles não remetem a nada externo. Eles falam da nossa essência, da nossa energia. Então tudo isso, né, estabilidade, elemento terra, conforto, elemento água, vivacidade, elemento fogo, movimento, elemento ar, e aparências, elemento éter, tudo isso fala sobre a nossa alma, digamos assim, sobre a nossa verdadeira essência. Então, aquilo que está além da identidade, a natureza de Buda. Então, esse caminho ele leva a gente a conhecer a nossa essência, né, dividindo ela em 5 elementos de uma forma didática, mas a energia, enfim, ela é uma coisa só. Esses 5 elementos eles são uma coisa só, são a nossa essência, que a gente consegue contemplar ela a partir desses elementos didáticos. E isso constitui um dos principais roteiros de meditação na tradição do budismo tibetano.